Ele me contratou para fingir ser sua esposa morta, mas o diário que encontrei mudou tudo. Quando aceitei interpretar uma mulher que nunca conheci, pensei que era apenas mais um papel. Quando descobri quem ela realmente tinha sido, entendi que estava desenterrando uma verdade que ele passou 2 anos tentando esquecer. E quando a avó me olhou com olhos lúcidos e disse, "Você é melhor do que ela era", soube que nada voltaria a ser simples. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. O teatro estava quase vazio. 11 da noite numa terça-feira, apresentação da montagem independente de A Casa de Bernarda Alba, que havia recebido críticas mornas e públicos escassos. Carolina Mendes tirava a maquiagem pesada em frente ao espelho rachado do camarim, tentando não pensar em quanto tempo mais conseguiria sustentar aquilo antes de ter que voltar a dar aulas de teatro para adolescentes desinteressados. 28 anos. 5 anos desde que se formou no conservatório com honras. 3 papéis pequenos em novelas que não levaram a lugar nenhum. Incontáveis audições onde ouviu, "Muito talentosa, mas não é o que procuramos", até que as palavras perderam o sentido. E agora, essa montagem que fecharia em 2 semanas por falta de público. "Carolina, tem alguém querendo falar com você." Ela levantou os olhos. Marta, a diretora assistente, estava na porta com uma expressão estranha no rosto. "Quem?" "Um cara de terno, muito bem vestido. Disse que precisa conversar sobre uma proposta profissional." Marta baixou a voz. "Parece rico. Tipo, muito rico." Carolina suspirou. Provavelmente algum empresário querendo que ela fizesse animação de festa de 15 anos ou algo assim. Não seria a primeira vez. "Pode mandar entrar." O homem que entrou no camarim não parecia o tipo que contratava palhaços para festas. 35, talvez 36 anos. Terno cinza impecável que provavelmente custava mais que o aluguel de Carolina por 6 meses. Cabelo escuro penteado para trás, mandíbula forte, olhos azuis que pareciam avaliar tudo com precisão cirúrgica. Bonito de uma forma que fazia você se sentir desconfortável. Como se beleza assim viesse com um preço. "Senhorita Mendes." A voz era grave, controlada. "Meu nome é Rafael Alcântara. Posso sentar?" Carolina indicou a única cadeira decente do camarim. "Claro. O que posso fazer pelo senhor?" Rafael sentou, cruzando as pernas. Estudou-a por um longo momento antes de falar. Sua performance esta noite foi extraordinária. Particularmente a cena do 3º ato, quando Adela confronta a mãe. A forma como você transitou de submissão para desespero para fúria contida foi perfeito. Carolina piscou. Não esperava uma análise crítica real. "Obrigada. É uma peça difícil." Lorca entendia mulheres aprisionadas. "Sim." Rafael abriu uma pasta de couro, tirando uma foto. Colocou-a sobre a mesa de maquiagem. "Preciso que você interprete uma." Carolina pegou a foto. Uma mulher morena, talvez 30 anos, sorrindo para a câmera. Bonita de uma forma suave, natural. Vestido branco simples, cabelo solto ao vento. Havia algo melancólico em seus olhos, mesmo sorrindo. "Quem é ela?" "Marina Alcântara, minha esposa." Uma pausa pesada. "Falecida há 2 anos." O ar no camarim mudou. Carolina devolveu a foto lentamente. "Sinto muito pela sua perda, mas não entendo o que isso tem a ver comigo. Você se parece com ela. Não identicamente, mas o suficiente. Mesma altura, mesmo tom de pele, cabelo similar. E você é atriz profissional." Rafael se inclinou para a frente. "Preciso que você a interprete. Por 6 meses." Carolina sentiu algo gelado descer por sua espinha. "Interpretar? Como? Para quem?" "Para minha avó. Dona Beatriz tem 90 anos e Alzheimer avançado. Ela mora comigo, cuidada por enfermeiras em tempo integral. E toda vez que me vê, pergunta por Marina. Onde está ela quando ela vem visitar? Por que não a traz mais?" A voz de Rafael ficou mais tensa. "Quando digo que Marina morreu, ela entra em crise. Ataques de pânico, confusão, agitação que pode durar dias. Os médicos dizem que cada episódio acelera a deterioração, que é melhor não contradizer a realidade dela. Então você quer que eu finja ser sua esposa morta para não perturbar sua avó?" "Sim, isso é." Carolina procurou a palavra. "Perturbador. É necessário." Rafael não piscou. "Dona Beatriz me criou depois que meus pais morreram quando eu tinha 10 anos.
Ela vendeu sua casa, seus móveis, tudo que tinha para me dar educação. Trabalhou até os 70 para pagar minha faculdade. Quando conheci Marina, ela foi a primeira pessoa que minha avó aprovou. Elas eram próximas, muito próximas. Ele parou. Agora ela está morrendo. Os médicos dão 6 meses, talvez 8. E ela passa esses últimos meses perguntando pela neta que amava como filha. Não posso. Não vou deixar que ela sofra mais. Carolina estudou o homem à sua frente. Havia dor ali, enterrada sob camadas de controle. Mas também havia algo mais. Algo que ela reconhecia dos palcos. A necessidade de manter uma narrativa, mesmo que falsa. Por que não contratar uma enfermeira? Alguém que possa estar lá todos os dias? Porque minha avó não é completamente perdida. Ela teria momentos de lucidez. Notaria que é uma estranha. Mas uma atriz profissional, alguém que possa estudar Marina, aprender seus gestos, sua voz, suas histórias. Rafael a encarou. Você pode fazer isso. Vi como você se transformou em Adela esta noite. Preciso que faça o mesmo com Marina. Quantas vezes? Por quanto tempo? 2 visitas por semana. 2 horas cada. Jantares de domingo quando possível. Por 6 meses ou até... Ele não terminou a frase. E quanto você paga? 50 mil pesos por mês. 300 mil no total se completar os 6 meses. Carolina sentiu o ar faltar. 50 mil por mês era mais do que ela ganhava em um ano inteiro com teatro e aulas ocasionais. Isso é muito dinheiro. É um trabalho difícil, que exige discrição absoluta. Você assinaria um acordo de confidencialidade, que exige talento genuíno, e que exige... Rafael hesitou pela primeira vez. Compaixão, por uma mulher que está morrendo e só quer ver a neta que amava mais uma vez. Carolina olhou para a foto novamente. Marina Alcântara tinha olhos gentis. Mas havia algo neles. Uma tristeza que o sorriso não alcançava. Preciso saber mais sobre ela. Se vou interpretá-la, preciso conhecê-la. Tenho vídeos caseiros, fotos, seu diário de antes de nos casarmos. Pode estudar tudo. Diário? Ela gostava de escrever. Parou depois do casamento. Disse que não tinha mais tempo. Algo passou pelo rosto de Rafael. Arrependimento. Antes de sua máscara retornar. Mas os diários de seus 20 anos estão guardados. Você pode lê-los. Carolina sabia que deveria dizer não. Sabia que havia algo profundamente errado em fingir ser uma pessoa morta. Mas olhou ao redor do camarim miserável. Pensou na conta de aluguel vencida. Nos sonhos que estavam murchando como flores sem água. Preciso de 24 horas para decidir. Tem 12. Rafael se levantou. Amanhã ao meio-dia preciso de uma resposta. Minha avó tem uma consulta médica amanhã à tarde. E sempre fica agitada depois. Gostaria que Marina estivesse lá para acalmá-la. Ele deixou um cartão de visitas na mesa. Papel grosso, letras em relevo dourado. E saiu sem olhar para trás. Carolina ficou sozinha no camarim, segurando a foto de uma mulher morta e se perguntando que tipo de pessoa ela seria se aceitasse. 12 horas depois, ela estava em frente a um prédio de luxo em Recoleta, o bairro mais caro de Buenos Aires. O porteiro a tratou com uma deferência que fez claro que Rafael já havia avisado sobre sua chegada. Penthouse, senhora. Elevador privado. Carolina subiu, observando seu reflexo nos espelhos do elevador. Tinha passado a noite estudando cada foto de Marina que conseguiu encontrar online. Não havia muitas. Marina parecia ter sido pessoa privada, mas o suficiente para notar semelhanças. Mesma estrutura facial oval, mesma altura. Se ela prendesse o cabelo como Marina usava, as portas se abriram diretamente no apartamento. Não havia corredor. Não havia chance de mudar de ideia. Apenas Rafael esperando com uma caixa de papelão nas mãos. Veio. Vim. Carolina entrou, tentando não demonstrar quanto aquele lugar a intimidava. Tetos de 4 metros, janelas do chão ao teto com vista para o rio, arte que reconhecia de livros de museus. Mas antes de aceitar, tenho condições. Diga, quero conhecer sua avó sem ser Marina primeiro, como Carolina, atriz que você contratou para fazer companhia a ela. Para ver como ela reage a estranhos, entender sua personalidade. Rafael franziu a testa. Por quê? Porque não vou fazer uma caricatura. Se vou fazer isso, vou fazer direito. Preciso entender a dinâmica entre Marina e sua avó. Como elas conversavam, do que riam, os silêncios entre elas. Carolina cruzou os braços. Você disse que queria uma performance profissional. Isso é o que profissionais fazem. Pesquisa.
Por um longo momento Rafael apenas a estudou. Então, surpreendentemente, sorriu. Pequeno, mas genuíno. Está bem. Vou apresentá-la como amiga da família que veio fazer companhia, mas terá que improvisar. Minha avó faz perguntas. Sou atriz. Improvisar é meu trabalho. Rafael a guiou através do apartamento. Era lindo, mas estéril, como se ninguém realmente vivesse ali. Nenhuma foto pessoal nas paredes. Nenhum livro largado, nenhuma manta jogada no sofá. Tudo perfeitamente arrumado, perfeitamente morto. Ele parou diante de uma porta ao fim do corredor. Ela está lúcida hoje. Bom e ruim. Vai se lembrar desta conversa, mas também vai notar que você não é Marina. Sua mão hesitou na maçaneta. E senhorita Mendes, seja gentil com ela, por favor. Pela primeira vez Carolina viu algo além do empresário controlado. Viu um neto apavorado de perder a última pessoa que amava. Vou ser. O quarto era diferente do resto do apartamento, cheio de vida. Fotos nas paredes, plantas nas janelas, uma colcha de retalhos colorida. E na cama, apoiada em travesseiros, uma mulher minúscula com cabelo branco fino e olhos ainda afiados. Rafinha, quem é esta moça bonita? Vovó, esta é Carolina, uma amiga que veio fazer companhia para você. Beatriz estudou Carolina com olhos que ainda viam mais do que deveriam. Carolina, nome bonito. Você é atriz? Tem mãos de artista. Carolina piscou, olhando para suas próprias mãos. Sou sim. Como sabe? Vejo coisas. Sempre vi. Beatriz bateu na cama ao lado dela. Senta aqui, querida. Deixa eu ver você direito. Carolina sentou consciente de Rafael observando da porta. De perto, Beatriz tinha rugas profundas, mas olhos surpreendentemente claros. Você se parece com alguém. A voz de Beatriz ficou distante. Minha Marina. Minha neta do coração. O coração de Carolina apertou. Me falaram. Sinto muito pela sua perda. Perda. Beatriz repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Você sabe o que é perda de verdade, Carolina? É quando alguém morre, mas você não pode perguntar tudo o que queria saber. Não pode dizer tudo o que precisava dizer. Seus olhos ficaram úmidos. Marina morreu e eu nunca perguntei se ela era feliz. Nunca. Vovó. Rafael deu um passo à frente. Não me vovó. Beatriz o cortou, ainda olhando para Carolina. Você é atriz, então sabe sobre interpretar papéis, sobre usar máscaras. Ela pegou a mão de Carolina. Marina usava uma máscara. E eu deixei. Porque era mais fácil fingir que tudo estava bem do que perguntar por que ela parou de pintar. Por que parou de sorrir de verdade. Ela pintava? Carolina sentiu algo se apertar em seu peito. Lindamente. Aquarelas de lugares que sonhava conhecer. Tinha tanto talento. Beatriz olhou para a janela. Mas depois do casamento parou. Disse que não tinha tempo. Que Rafael precisava dela nas funções. Nos jantares, sendo esposa perfeita. Ela apertou a mão de Carolina. Você pinta, querida? Não, atuo. Então continue atuando. Mas nunca deixe que virem você em personagem de outra pessoa. Marina fez isso. E matou parte dela muito antes do acidente. O silêncio que caiu foi pesado. Rafael estava pálido, suas mãos cerradas em punhos. Carolina sentiu que tinha acabado de testemunhar algo importante. Algo que Rafael não queria que ela soubesse. Vovó, você está cansada. Vou deixar você descansar. Estou lúcida, Rafinha. Não cansada, lúcida. E enquanto estou, vou dizer verdades. Beatriz olhou para o neto. Marina te amava. Mas você a amava? De verdade? Ou amava a ideia dela? Vovó, por favor, responde. Rafael fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo quebrado neles. Não sei, pensei que sim. Mas agora... Ele olhou para Carolina, depois para a avó. Agora não tenho certeza se conheci quem ela realmente era. Beatriz assentiu, como se tivesse recebido a confirmação que precisava. Bom, dúvida é melhor que mentira confortável. Ela se recostou nos travesseiros, de repente parecendo exausta. Carolina, você vai voltar? Se você quiser que eu volte, sim. Quero. Você tem olhos honestos. Não muitas pessoas têm. Beatriz fechou os olhos. E quem sabe, talvez você possa me ajudar a entender quem Marina realmente era. Antes que eu esqueça completamente. 3 dias depois, Carolina estava de volta ao apartamento. Mas desta vez, não foi levada ao quarto de Beatriz. Rafael a guiou para seu escritório, todo em madeira escura, estantes cheias de livros que pareciam nunca terem sido abertos, uma mesa grande demais para uma pessoa.
Sobre a mesa havia 3 caixas: vídeos caseiros, fotos e os diários. Rafael não olhava para ela, olhava para as caixas como se contivessem cobras. Tudo que sobrou dela. Carolina se aproximou devagar. Você leu os diários? Não. A resposta foi rápida demais. Eram privados. Não tive direito. Mas está me dando permissão? Você precisa conhecê-la para interpretá-la. E eu? Ele finalmente a olhou. Eu preciso saber se minha avó está certa. Se eu amava Marina, ou apenas a versão dela que construí na minha cabeça. Carolina pegou o primeiro diário. Capa de couro marrom, desgastada nas bordas. Abriu numa página aleatória. 15 de março. Conheci um homem hoje, Rafael Alcântara. Estava na galeria, olhando minha aquarela do Machu Picchu como se pudesse entrar nela. Quando perguntou o preço, eu disse que não estava à venda. Ele disse, então me venda um café com a artista. Eu disse sim, não sei por quê. Talvez porque fazia tempo que alguém me via como artista primeiro, mulher depois. Ela era artista? Carolina olhou para Rafael. Profissionalmente? Tinha uma pequena galeria, vendia algumas peças, sonhava em expor em Paris, Nova York. Ele hesitou, mas depois que nos casamos, minha agenda era intensa. Jantares de negócios, eventos beneficentes, viagens. Ela disse que acompanharia, que a arte podia esperar. E esperou, para sempre, aparentemente. A amargura em sua voz era nova. A galeria fechou 2 anos depois do casamento. Marina disse que não era rentável, que fazia mais sentido focar em nossa vida juntos. Carolina folheou mais páginas. Viu a letra de Marina mudar ao longo dos anos, de manuscrita elaborada para anotações rápidas, depois para espaços em branco crescentes entre entradas. 8 de junho. Rafael me pediu em casamento hoje, no mesmo restaurante onde tomamos café pela primeira vez. Anel de diamante que provavelmente custou mais que eu ganho em 1 ano. Disse sim porque eu amo. Disse sim porque ele me olha como se eu fosse extraordinária. Mas tem uma vozinha na minha cabeça perguntando: ele me ama por quem sou ou por quem acha que sou? Posso levar isso? Carolina fechou o diário. Para estudar em casa? Leve tudo. Mas Rafael se aproximou. Se encontrar algo que mude como você a vê, como você me vê, quero saber. Por quê? Achei que quisesse que eu fingisse que tudo foi perfeito. Não, quero verdade, mesmo que doa. Ele pegou uma foto da mesa. Ele e Marina no dia do casamento. Ela estava linda de branco. Ele orgulhoso de smoking. Mas os olhos dela estavam olhando para além da câmera, para algo fora do quadro. Passei 2 anos idealizando nossa vida juntos, transformando memórias em conto de fadas. Minha avó está certa. Eu preciso saber quem Marina realmente era. E se ela era feliz. Carolina pegou as caixas. Eram mais pesadas do que esperava. Não fisicamente, mas emocionalmente. Estava carregando a vida de uma mulher morta, prestes a dissecá-la como o ator disseca um personagem. E se eu descobrir que ela não era? Feliz, quero dizer. Rafael levou um longo tempo para responder. Então vou ter que viver sabendo que falhei com a única pessoa que deveria ter protegido. Carolina passou os próximos 4 dias imersa em Marina Alcântara. Assistiu vídeos de festas de família, viu Marina rir com timidez quando Rafael a apresentava a amigos, notou como ela tocava o colar que usava sempre que nervosa. Estudou fotos, memorizando a forma como Marina inclinava a cabeça, como cruzava as pernas, como seus olhos se suavizavam quando olhava para Rafael. Mas foram os diários que a mantiveram acordada até 3 da manhã. 22 de novembro, 1 ano de casados. Rafael me deu diamantes hoje. Eu queria tinta aquarela. Ele organizou festa surpresa com 100 convidados. Eu queria uma noite tranquila pintando. Ele me ama. Eu sei que ama. Mas está amando quem ele precisa que eu seja? Ou quem eu realmente sou? 17 de março. Fechei a galeria hoje. Rafael estava em viagem de negócios, então chorei sozinha. Ele voltou com presentes caros. Relógio suíço, bolsa italiana. Não notou meus olhos inchados. Ou notou e fingiu que não. Não sei qual é pior. 5 de agosto. Minha última tela está no armário. Comecei uma aquarela do Lago Como, lugar que sempre quis conhecer. Rafael disse que iríamos. Faz 3 anos que diz isso. Comecei a achar que ele gosta mais da ideia de me levar do que de realmente ir. Gosta da narrativa de marido que promete o mundo. Mas narrativas não são vida real. A última entrada foi a que quebrou Carolina.
12 de dezembro. Tenho 32 anos hoje. Rafael deu uma festa. Champanhe caro, caviar. Amigos dele que mal conheço. Todos me desejaram felicidades. Ninguém perguntou se sou feliz. Nem eu mesma, honestamente. Porque se perguntasse, teria que admitir a resposta. E se admitisse a resposta, teria que fazer algo sobre. Mais fácil usar a máscara. Mais fácil ser Marina que todos esperam. A verdadeira está enterrada junto com as telas, junto com os sonhos, junto com a versão de mim que Rafael nunca conheceu. 3 semanas depois dessa entrada, Marina morreu. Acidente de carro voltando de algum lugar que os registros nunca especificavam. Carolina fechou o diário, sentindo lágrimas nos olhos. Não conheceu Marina. Nunca a conheceria, mas sentia como se tivesse perdido uma amiga. E agora ia fingir ser ela. Não, você está muito rígida. Marina se movia como água. Rafael passou o vídeo de novo. Marina em festa de Natal conversando com convidados. Carolina assistiu pela 15ª vez tentando capturar a essência. Ela tocava o colar quando nervosa. Carolina reproduziu o gesto. Assim, mais sutil, como se nem percebesse que estava fazendo. Eles estavam no quarto de hóspedes que Rafael transformara em estúdio de ensaio. 2 semanas desde que Carolina aceitara o trabalho. 2 semanas de imersão total. Vídeos, fotos, aulas de história da vida de Marina. Rafael era diretor exigente, corrigindo cada detalhe. A voz está quase certa, mas Marina tinha um leve sotaque portenho que você está perdendo nas vogais. Portenho de que região? Palermo. Passou a infância lá antes de se mudar para a Recoleta. Rafael pausou o vídeo num close de Marina rindo. Vê? Quando ria de verdade, seus olhos fechavam quase completamente. Você está mantendo-os muito abertos. Carolina tentou de novo. Riu como achava que Marina riria. Rafael balançou a cabeça. Muito forçado. Marina tinha riso, triste. Mesmo quando feliz, havia melancolia. Porque ela não era feliz. As palavras saíram antes que Carolina pudesse detê-las. Pelo menos não nos últimos anos de vida. Rafael ficou muito quieto. Você leu os diários? Li. Carolina se virou para encará-lo. Todos. E preciso saber. Você tem ideia de quão infeliz ela era? Ele desviou o olhar. Suspeitava. Mas era mais fácil não perguntar. Mais fácil acreditar que era apenas fase, que ela superaria. Ela fechou a galeria, Rafael. Parou de pintar. Parou de ser quem era. Ela escolheu isso. Eu nunca pedi. Não pediu em palavras, mas pediu em ações. Cada vez que marcava jantar de negócios sem consultá-la. Cada viagem que precisava dela, mas nunca era para lugares que ela sonhava. Cada presente caro no lugar de tempo real juntos. Carolina sentiu raiva subindo. Você a transformou em acessório, em esposa troféu. Eu a amava. Amava quem? A Marina real, ou a versão que cabia na sua vida perfeita? Rafael deu 2 passos até estar bem na frente dela. Havia fúria em seus olhos, mas também algo mais, medo. Você não tem direito de me julgar. Não conheceu nosso casamento, não estava lá. Mas li as palavras dela. E palavras não mentem como pessoas mentem. Carolina não recuou. Marina escreveu que se sentia invisível. Que você via a máscara, mas nunca perguntava o que havia por baixo. E agora está me contratando para usar a mesma máscara porque é mais fácil que admitir a verdade. E qual é a verdade? A voz dele estava áspera. Que você perdeu sua esposa muito antes do acidente. Perdeu quando parou de perguntar como ela estava de verdade. Quando aceitou estou bem sem questionar. Quando a deixou desaparecer pedaço por pedaço até restar apenas a casca. Silêncio. Então Rafael se afastou, passando as mãos pelo cabelo. Por que está fazendo isso? Aceitou o trabalho. Preciso que seja Marina, não que me dê sermão sobre meus fracassos. Porque não vou fingir ser uma caricatura. Vou fingir ser pessoa real. E para fazer isso, preciso entender quem ela era, incluindo as partes que você prefere esquecer. Rafael riu. Som sem humor. Sabe o que é irônico? Marina diria exatamente isso. Ela era honesta demais às vezes. Via através de máscaras. Então por que você a manteve usando uma? Porque era covarde. A admissão saiu baixa, quebrada. Porque se tirasse a máscara dela, teria que tirar a minha. E não estava pronto. Nunca estive. Carolina sentiu a raiva esfriar, substituída por algo mais próximo de compaixão. Sabe o que penso? Você amava Marina, genuinamente. Mas estava apavorado que se ela soubesse quem você era de verdade, vulnerável, inseguro, humano,
ela fosse embora. Então manteve tudo superficial, seguro. E ela morreu sem nunca me conhecer de verdade. Rafael se sentou pesadamente. Sem eu conhecê-la de verdade. Não é tarde demais. Ela está morta, Carolina. Mas sua avó não está. E para os próximos 6 meses, tenho que ser Marina para ela. Carolina se ajoelhou na frente de Rafael. Então me ajude a ser a Marina verdadeira. Não a esposa perfeita. A pessoa real com sonhos e medos e tristezas. Porque se vou fazer isso, vou fazer direito. Rafael a olhou por longo tempo. Então, lentamente assentiu. Está bem. Vou contar tudo, até as partes que me fazem parecer monstro. Você não é monstro, apenas humano que cometeu erros. Erros que custaram a vida dela. Carolina franziu a testa. O que quer dizer? Rafael se levantou indo até a janela. Quando falou, sua voz estava tão baixa que ela quase não ouviu. Marina morreu voltando de Bariloche. Sozinha, no meio do inverno. Nunca contei a ninguém por que estava lá. Por quê? Porque estava fugindo de mim. Ou indo atrás dela mesma. Não sei. Ele pressionou a testa contra o vidro. Encontrei e-mail no computador dela depois. Confirmação de inscrição para workshop de aquarela. 3 semanas em Bariloche com artista famoso. Ela ia sem me contar. Porque sabia que eu diria que não podia, que tinha compromissos, que aquilo era irresponsável. E você teria dito isso? Sim, absolutamente. Porque era idiota que não via que estava matando o espírito dela. Ele se virou. Ela foi sozinha, dirigindo 8 horas no inverno porque não queria pedir meu jato particular e ter que explicar. E na volta choveu. Estrada ficou perigosa. Ela aquaplanou, bateu, morreu na hora. Rafael. Carolina se aproximou. Não foi sua culpa. Não? Se eu tivesse sido homem diferente, homem que apoiava sonhos dela, que perguntava o que ela precisava, ela teria me contado. Poderíamos ter ido juntos. Ou eu teria mandado o motorista. Ou 1000 outras coisas que teriam mantido ela viva. Ou ela teria ido de qualquer jeito e acidente aconteceria igual. Você não controla destino. Mas controlei vida dela. E destruí no processo. Carolina pegou as mãos dele. Estavam geladas. Então deixe eu ajudar. Deixe eu honrar a memória dela sendo quem ela realmente era. Artista, sonhadora, mulher complexa, não apenas esposa perfeita. Rafael apertou suas mãos. Como? Quando for Marina para sua avó, vou falar sobre os sonhos dela. Sobre arte. Sobre lugares que queria conhecer. Vou fazer Beatriz lembrar da neta de verdade. Não versão editada. Vai quebrar meu contrato. Você está aqui para acalmar minha avó, não perturbá-la. Estou aqui para dar a ela paz verdadeira. E paz não vem de mentiras confortáveis. Vem de honrar pessoa que ela amava como realmente era. Carolina o encarou. Confia em mim? Foi Rafael quem apertou as mãos dela desta vez. Não confio em muita gente. Mas, sim, confio em você. Primeira visita como Marina foi marcada para domingo à tarde. Carolina passou horas se preparando. Cabelo penteado exatamente como Marina usava. Vestido simples que encontraram em fotos antigas. Até perfume que Rafael disse que Marina preferia. Você se parece com ela. Rafael observava da porta do banheiro. É perturbador. Esse é o objetivo, não? É, mas ver Marina de pé na minha frente depois de 2 anos. Ele desviou os olhos. É como ver fantasma. Carolina tocou o colar que Marina sempre usava. Corrente de prata com pingente de aquarela minúscula. Rafael tinha guardado, junto com outras joias. Vou ser gentil, prometo. Eu sei. Caminharam juntos até o quarto de Beatriz. A enfermeira Mercedes os recebeu com um sorriso profissional. Ela está tendo dia difícil, muito confusa. Continua perguntando pela netinha Marina. Rafael olhou para Carolina. Pronta? Ela respirou fundo, ajustando postura sutilmente. Ombros um pouco mais relaxados, queixo ligeiramente inclinado, como Marina em fotos. Assentiu. Entraram juntos. Beatriz estava sentada na poltrona perto da janela, olhando para o nada. Quando os viu, seus olhos se iluminaram. Marina, minha menina, pensei que nunca mais viria. Carolina sentiu garganta a apertar. A alegria no rosto de Beatriz era tão pura, tão real. E ela estava prestes a alimentá-la com mentira. Oi, vovó Béa. Usou o apelido que viu Marina usar em vídeos. Sua voz saiu mais suave, mais delicada. Desculpe demorar tanto. Vem cá, vem cá. Beatriz estendeu mãos trêmulas. Deixa eu ver você. Carolina se aproximou,
deixando Beatriz segurar suas mãos. De perto, vi a confusão nos olhos da mulher. Aquela névoa que vem quando memória e presente se misturam. Você está diferente, mais magra. Não, não é isso. Tem algo. Beatriz franziu a testa. Mas que bobagem. É minha Marina. Conheço minha menina. Estou aqui agora. Carolina se sentou no banquinho aos pés de Beatriz, como tinha visto Marina fazer em vídeos. Como você está? Cansada, velha, esquecendo coisas. Beatriz acariciou o cabelo de Carolina. Mas melhor agora que está aqui. Senti sua falta. Também senti sua, muito. Me conta como está sua pintura. Terminou aquela aquarela do lago? A azul linda? Carolina hesitou. Rafael não mencionou pinturas específicas, mas decidiu arriscar. Ainda trabalhando nela, é difícil capturar a luz exata. Sempre foi perfeccionista. Beatriz sorriu. Igual sua mãe. Deus a tenha. Silêncio caiu. Carolina não sabia sobre a mãe de Marina. Rafael também parecia surpreso pela menção. Vovó, acho que você está confundindo. Ele começou. Não estou confundindo nada. Beatriz o cortou. A mãe de Marina era artista. Morreu quando ela tinha 15. É por isso que pintura era tão importante, era conexão com mãe. Rafael ficou pálido. Eu não sabia disso. Porque nunca perguntou. Beatriz parecia mais lúcida do que em semanas. Nenhum de vocês dois conversavam de verdade. Apenas superficialidades, jantares chiques e festas e aparências. Mas alma, coração, isso ficava trancado. Vovó Bea. Carolina tocou a mão dela gentilmente. Estou tentando ser mais aberta agora. Prometeu que contaria mais sobre mamãe, sobre como era pintar com ela. Beatriz olhou para Carolina. Realmente olhou, como se visse através da máscara. Por um momento terrível, Carolina achou que seria desmascarada. Mas então Beatriz sorriu, lágrimas nos olhos. Você está diferente, Marina. Mais presente. Como se parte de você tivesse voltado. Ela apertou a mão de Carolina. Seja lá o que mudou, continue assim. Prefiro você real e imperfeita do que perfeita e vazia. Carolina sentiu algo se quebrar em seu peito. Vou tentar. Prometo. Passaram próxima hora conversando. Beatriz contando histórias da infância de Marina que Carolina memorizou freneticamente, fazendo perguntas que Marina nunca fez, rindo de memórias que nunca viveu. Rafael ficou quieto no canto, observando com expressão que Carolina não conseguia decifrar. Quando Mercedes veio avisar que estava na hora do remédio de Beatriz, Carolina se levantou para ir. Marina, espera. Beatriz segurou sua mão. Preciso te perguntar algo. Claro. Você é feliz? De verdade feliz? Carolina olhou para Rafael, que estava tenso. Olhou para Beatriz, cujos olhos pediam honestidade, e tomou decisão. Estou aprendendo a ser. Estou voltando a pintar. Voltando a ser eu mesma. É assustador, mas necessário. Boa. Beatriz assentiu, satisfeita. Porque vida é muito curta para ser infeliz por medo de desapontar outros. Mesmo outros que amamos. Vou lembrar disso. E Rafael? Beatriz olhou para o neto. Você está deixando ela ser feliz? Ou continua prendendo como pássaro em gaiola de ouro? Rafael abriu a boca. Fechou. Finalmente. Estou tentando aprender a deixar ir. Bom, porque amar alguém não é possuir, é libertar. No elevador descendo, nenhum dos dois falou. Apenas quando chegaram ao térreo, Rafael finalmente quebrou o silêncio. Você foi perfeita. Ela acreditou completamente. Não foi performance. Foi... Carolina procurou palavras. Foi conversa que Marina nunca teve chance de ter. E eu dei voz a ela. Você falou sobre continuar pintando. Sobre ser feliz. Coisas que Marina nunca disse para minha avó porque... Ele parou. Porque você estava sempre presente. Controlando narrativa? Sim. Ele olhou para ela. Você está me fazendo ver coisas que preferiria não ver. Quer que eu pare? Não. Quero que continue. Mas... Rafael hesitou. Quando você está sendo Marina, é como se ela estivesse realmente ali. E eu vejo todos os momentos que desperdicei. Todas as perguntas que não fiz. E dói, Carolina. Dói muito. Deveria doer. Porque só dor significa que você está finalmente sentindo. Finalmente confrontando o que perdeu. E se eu não aguentar? 6 meses disso? Carolina tocou seu braço. Vai aguentar. Porque a alternativa é continuar vivendo na mentira confortável. E você já decidiu que quer verdade. Rafael cobriu a mão dela com a sua. Obrigado. Por fazer isso. Por honrá-la de verdade.
É meu trabalho. Não, não é. Seu trabalho é enganar minha avó. Mas você está fazendo muito mais. Está trazendo Marina de volta, a verdadeira. E isso é dom. Carolina sentiu calor subir em suas bochechas. Puxou a mão de volta. Preciso ir. Tenho ensaio amanhã cedo. Claro. Mesma hora na semana que vem? Sim. Mas quando estava saindo, Rafael a chamou. Carolina? Sim. Marina escreveu algo no último diário, semana antes do acidente. Você leu? Li tudo. Então sabe o que ela escreveu? Sobre mim. Carolina sabia. Lembrava de cada palavra. Rafael é bom homem, mas não é homem certo para mim. Porque bom homem me amaria como sou, não como precisa que eu seja. Tenho 32 anos e estou percebendo que escolhi segurança ao invés de paixão. Estabilidade ao invés de aventura. E estou murchando. Preciso sair antes que não sobre nada de mim para salvar. Li. Ela ia me deixar. Não foi apenas workshop. Ela estava decidindo se ficava ou ia. Não sabemos isso. Sei, no fundo sempre soube. Ela estava infeliz. E eu estava perdendo. E em vez de lutar por nós de verdade, mudando, crescendo, sendo parceiro que ela precisava, eu só fingi que tudo estava bem. E agora? Agora é tarde demais. Rafael sorriu. Triste, quebrado. Mas pelo menos posso dar à minha avó a versão honesta de Marina, mesmo que signifique admitir que falhei com ela. Admitir é primeiro passo, mudar é próximo. Mudar para quê? Marina se foi. Carolina olhou para ele. Este homem bonito, rico, completamente perdido. Mudar para não cometer mesmos erros. Para quando próxima pessoa entrar na sua vida, você estar pronto para amá-la de verdade, como é, não como você precisa. Você fala como se soubesse que vai ter próxima pessoa. Sempre tem. Se você permitir. Rafael riu baixinho. Você é sábia para 28 anos. Não sou sábia, só observo muito. É profissão. Então o que observa quando olha para mim? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Estudou Rafael. O conjunto perfeito, a postura controlada, os olhos que escondiam tanto. Vejo o homem aterrorizado de ser vulnerável, de deixar alguém ver quem é de verdade. E vejo tristeza, muita tristeza. Mais alguma coisa? Vejo potencial, para ser melhor, para crescer. Ela sorriu. Mas só se quiser. E se eu quiser, você me ajudaria? Ajudar como? Não sei ainda, mas sinto que você vê coisas que outros não veem, que pode me ajudar a entender quem fui, quem sou, quem posso ser. Carolina sentiu algo mudar entre eles, algo sutil, mas significante. Vamos devagar. Primeiro, vamos honrar Marina, dar à sua avó memórias verdadeiras. Depois, vemos o que vem. Está bem. Rafael recuou, quebrando o momento. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rafael. Mas quando chegou em casa, Carolina descobriu que não conseguia parar de pensar nele. Não no homem frio do primeiro encontro, no homem quebrado que viu hoje, vulnerável, honesto, desesperado por redenção. E essa era perigosa, percebeu, porque já não estava apenas interpretando Marina. Estava começando a se importar com Rafael, e isso não fazia parte do script. Próximas 4 semanas estabeleceram rotina. Terças e domingos, Carolina ia ao apartamento. Passava horas se transformando em Marina. Cabelo, roupa, postura. Depois 2 horas com Beatriz, conversando sobre arte, sobre sonhos, sobre vida que Marina teve e vida que queria. Beatriz tinha dias bons e ruins. Dias bons, ela sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar. Dias ruins, acreditava completamente que Carolina era Marina. E lentamente, começou a se abrir de formas que nunca tinha feito com a verdadeira Marina. Sabe por que nunca perguntei se você era feliz? Beatriz disse numa terça à tarde chuvosa. Porque tinha medo da resposta. Medo de que se você dissesse não, eu teria que admitir que Rafael, meu menino que criei, que amo mais que vida, não era homem que pensei ser. Carolina segurava a mão de Beatriz ouvindo. Rafael estava presente, como sempre, observando do canto. Mas agora você está aqui, diferente, mais viva. E percebo que amor verdadeiro não é proteger da verdade. É enfrentar verdade juntos. Beatriz olhou para Rafael. Está ouvindo, Rafinha? Estou ouvindo, vovó. Marina não está feliz. Nunca esteve. E você sabia, mas fingia que não. Porque era mais fácil. Vovó, deixa eu terminar.
Estou morrendo e vou dizer verdades enquanto posso. Ela apertou a mão de Carolina. Você precisa deixá-la ir, Rafael. Deixá-la ser artista. Viajar. Viver. Mesmo que signifique perder. Porque amor que prende não é amor. É prisão. Silêncio pesado. Então Rafael se ajoelhou ao lado de Beatriz. Tem razão. Sobre tudo. E vou fazer melhor. Prometo. Promete a ela. Beatriz indicou Carolina. Promete a Marina. Rafael se virou, olhando Carolina nos olhos. E naquele momento, ela não sabia se ele via Marina ou ela mesma. Se importava com mulher morta ou mulher viva na frente dele. Prometo. Vou deixar você ser livre. Fazer suas escolhas. Viver seus sonhos. Sua voz estava carregada. Mesmo que signifique viver sem você. Carolina sentiu lágrimas. Reais dela, não performance. Obrigada. Beatriz sorriu satisfeita. Bom, agora vão. Deixem velha descansar. E Marina? Sim? Da próxima vez traz suas pinturas. Quero ver o que está criando. Pânico atravessou Carolina. Ela não pintava. Não tinha pinturas de Marina para trazer. Mas Rafael interveio. Vou trazer, vovó, as aquarelas que Marina guardou. Você vai adorar. Quando saíram do quarto, Carolina esperou até estarem no elevador. Você tem pinturas dela? Guardadas? Tenho. Caixas no depósito. Nunca abri depois do funeral. Rafael pressionou o botão do subsolo. Mas se minha avó quer ver, vamos ver juntos. O depósito era frio, mal iluminado. Rafael achou as caixas no fundo. 4 caixas grandes marcadas apenas com MA. Abriram a primeira. Estava cheia de telas. Aquarelas delicadas de paisagens, retratos, cenas abstratas. Carolina pegou uma. Lago azul com montanhas ao fundo, luz do sol filtrando através de nuvens. Era linda, profissional. Ela era incrível. Carolina não conseguiu esconder a admiração. Rafael, ela tinha talento real. Eu sei. Ele segurava retrato. Mulher mais velha, parecida com Marina sorrindo. Essa é a mãe dela. Única foto que Marina tinha. Ela pintou da memória. Sim, meses antes de morrer. Disse que finalmente estava pronta para lembrar sem doer. Carolina estudou as pinturas. Havia dúzias. Anos de trabalho. E todas guardadas, nunca mostradas, nunca valorizadas. Porque guardou tudo. Porque não conseguia olhar. Me lembrava de tudo que tirei dela. Rafael se sentou no chão concreto. Cada tela é acusação. Evidência de talento que desperdicei por ego. Carolina se sentou ao lado dele, suas pernas tocando. Não desperdiçou. Ela criou isso. Ela era artista, independente de você apoiar ou não. Mas imagine quanto mais poderia ter criado se eu tivesse apoiado. Se tivesse sido parceiro, ao invés de obstáculo. Não pode mudar passado. Só pode honrar presente. Como? Mostrando essas pinturas, fazendo exposição, deixando o mundo ver talento de Marina. Carolina pegou a mão dele impulsivamente. Isso seria honrar memória dela de verdade. Rafael olhou para suas mãos juntas. Não puxou de volta. Você faria isso? Ajudaria a organizar? Claro, seria honra. Ficaram sentados assim por minutos que pareciam horas. Cercados por arte de mulher morta, segurando mãos como se fosse linha de vida. E Carolina percebeu que linha entre performance e realidade estava ficando perigosamente borrada. Carolina? Sim? Quando você está sendo Marina, você sente como se fosse ela? Ou sempre sabe que está atuando? A pergunta era complexa. Carolina pensou antes de responder. No começo era só atuação. Mas agora sinto como se estivesse dando voz a ela. Como se Marina estivesse falando através de mim. Dizendo coisas que nunca teve coragem quando viva. Como o quê? Como que amava você, mas precisava amar a si mesma primeiro. Como que sonhava em ser livre. Como que perdoava você por não entender. Carolina o encarou. E como que queria que você fosse feliz. De verdade feliz. Mesmo que significasse deixá-la ir. Você inventou isso. Inventei. Mas parece verdade, não? Sim. Parece exatamente o que Marina diria. Se tivesse coragem. Ou se você tivesse feito perguntas certas. Rafael riu. Som quebrado. Você não me poupa, não é? Não é meu trabalho te poupar. É meu trabalho honrar Marina. E ela merecia a verdade. E o que você merece, Carolina? A pergunta a pegou desprevenida. Eu? Sim, você. Mulher que passa 4 semanas fingindo ser outra pessoa. Que escuta meus lamentos. Que dá conforto à minha avó moribunda. O que você ganha além de dinheiro?
Carolina não tinha resposta. Porque verdade, verdade que não queria admitir, era que estava ganhando algo que não esperava. Estava ganhando propósito, conexão, e algo perigosamente próximo de sentimentos por homem que nunca deveria ver além de empregador. Ganho satisfação de fazer diferença, de dar paz a Beatriz, de ajudar você a curar. Ela forçou o sorriso. Isso é suficiente. É? Rafael se inclinou mais perto. Porque quando olho para você, vejo algo mais. Vejo mulher extraordinária que se esconde atrás de papéis. Que tem talento imenso, mas se contenta com teatro vazio porque é seguro. E me pergunto se você e eu não somos mais parecidos do que quer admitir. Não somos. Somos. Ambos com medo de ser vistos de verdade. Ambos usando máscaras. Só que suas máscaras são personagens. E minhas máscaras eram casamento perfeito, vida perfeita, tudo perfeito. Ele tocou seu rosto. Mas você está tirando minhas máscaras. E isso é aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Carolina sabia que deveria se afastar. Sabia que estava cruzando linha, mas não se afastou. Rafael, sei que é complicado. Sei que estou pagando você. Sei que deve parecer impróprio. Mas quando estou com você, Carolina real, não Marina, sinto algo que não senti em anos. Sinto esperança. Esperança de quê? De que posso ser melhor. De que não sou apenas homem que falhou com esposa. De que tenho chance de recomeço. Eles estavam muito pertos agora. Carolina podia sentir calor dele, cheiro de colônia cara. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele ouvia. Não posso ser seu recomeço, Rafael. Sou a atriz que você contratou, nada mais. Não acredito nisso. E acho que você também não. Ele se inclinou. Ela deveria recuar. Deveria lembrar que isso era trabalho, que ele era viúvo vulnerável, que ela estava fingindo ser esposa morta dele. Mas não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi gentil, questionador, cheio de hesitação e desejo e medo. Carolina se pegou respondendo, mão subindo para seu cabelo, puxando-o mais perto. Foi Rafael quem se afastou, respiração pesada. Desculpa, não deveria. Não. Carolina tocou seus lábios. Não se desculpe. Só. Não pode acontecer de novo. Não assim. Não enquanto ainda estou sendo Marina para sua avó. Por quê? Porque não sei onde Marina termina e eu começo. Porque você está de luto e vulnerável. Porque isso é confuso e errado e verdadeiro. Ele segurou seu rosto em ambas as mãos. Carolina, isso, o que estou sentindo, é mais real que qualquer coisa que senti em anos. Talvez mais real que o que tive com Marina. E isso me apavora e me emociona ao mesmo tempo. Você mal me conhece. Conheço você mais do que conheci minha própria esposa em 5 anos de casamento. Porque você é honesta. Brutalmente honesta. E isso é refrescante. Carolina fechou os olhos. Quando os abriu, tinha decidido. Está bem. Vou ser honesta agora. Estou sentindo algo também. Algo que não deveria. Mas, Rafael, precisamos de limites. Enquanto estou sendo Marina, sou Marina. Não podemos confundir as coisas. E quando não está sendo Marina? Quando não estou, podemos ver. Devagar, sem pressão. Só ver. Posso viver com isso. Ele a puxou para um abraço. Obrigado, por ser honesta, por ser você. Carolina se afundou nele, respirando seu cheiro, sentindo o calor dele. E permitiu por apenas um momento, imaginar como seria se fosse real. Se não houvesse complicações, mentiras, mulher morta entre eles. Mas quando se afastaram e voltaram para o elevador com caixas de pinturas, realidade voltou. Ela era a atriz contratada. Ele era viúvo em luto. E o que quer que estivesse surgindo entre eles, era construído sobre fundação de engano. Mas ainda assim, Carolina não conseguia parar de sorrir. E quando Rafael pegou sua mão no elevador, ela não puxou de volta. Talvez, ela pensou, às vezes as melhores coisas crescem em solo improvável. Talvez honestidade verdadeira possa surgir de mentira necessária. Talvez. Ou talvez ela estava apenas se iludindo. Tempo diria. Tudo mudou numa quinta-feira à tarde. Carolina estava em casa, estudando o próximo papel. Pequena participação em série de televisão. Nada especial, mas pagava contas. Seu telefone tocou. Rafael. Precisa vir, agora. O pânico em sua voz fez Carolina congelar. O que aconteceu? Minha avó. Teve derrame. Está no hospital. Está pedindo por Marina, sem parar. Enfermeiras não conseguem acalmá-la. Estou indo.
Carolina não pensou. Pegou bolsa com roupas de Marina, sempre mantinha pronta agora, e correu para o hospital. No táxi, se transformou. Cabelo preso como Marina, colar de prata, até lenço que Marina usava em fotos. Hospital alemã era caos controlado. Rafael a encontrou na recepção, olhos vermelhos. Obrigado por vir. Ela não está bem. Ele a guiou para a UTI. Beatriz estava em cama, pequena e frágil, conectada a máquinas. Mas quando viu Carolina, seus olhos se iluminaram. Marina, minha menina, você veio. Carolina se aproximou, pegando mão frágil de Beatriz. Claro que vim. Sempre venho quando precisa. Estou morrendo, Marina. Sinto. Este é o fim. Não diga isso. Não minta para a velha. Beatriz apertou sua mão com força surpreendente. Mas antes de ir, preciso saber. Você é feliz? De verdade? Carolina olhou para Rafael, que estava destroçado no canto. Olhou para Beatriz, cujos olhos imploravam verdade. Estou tentando ser. Aprendi que felicidade não é destino. É escolha. E escolho todos os dias tentar. E Rafael? Ele está deixando você ser livre? Está. Está aprendendo. Carolina limpou lágrima do rosto de Beatriz. Está se tornando o homem que você sempre soube que poderia ser. Bom, porque meu maior medo era morrer sabendo que deixei ele virar homem como o pai dele. Frio, controlador, vazio. Mas você está mudando ele, Marina. Vejo nos olhos dele quando olha para você. A vida lá. Esperança. Carolina sentiu garganta apertar. Ele é bom homem. Só estava perdido, mas está achando o caminho de volta. E você vai ficar com ele, mesmo sendo difícil? A pergunta pegou Carolina despreparada, porque estava respondendo como Carolina, não Marina. E verdade era que não sabia se ia ficar. Não sabia se o que estava sentindo era real ou confusão de papéis. Vou fazer o que for melhor para nós dois. Com honestidade. Beatriz a estudou por longo momento. Então sorriu, triste, conhecedor. Você não é ela, não é? Silêncio absoluto. Carolina sentiu o mundo parar. O quê? Marina. Você não é minha Marina. Parece com ela, soa como ela, mas não é. Beatriz tocou o rosto de Carolina. Mas sabe o que penso? Você é melhor. Porque você vê meu Rafinha como ele é de verdade. E ele vê você. Coisa que nunca aconteceu com minha Marina. Rafael se aproximou, voz quebrada. Vovó, eu posso explicar. Não precisa explicar. Entendo perfeitamente. Contratou atriz para me confortar, para não me perturbar. E funcionou. Me deu chance de dizer coisas que nunca disse para Marina de verdade. De imaginar que ela era feliz. De ter paz. Beatriz olhou entre eles. Mas mais importante, deu a vocês dois chance de se conhecerem. De serem honestos um com o outro de forma que Rafinha nunca foi com Marina. Sinto muito. Carolina tinha lágrimas correndo. Não queríamos enganar, eu sei, e estou grata. Porque me deram presente. Ilusão confortável quando precisava e verdade quando estava pronta. Beatriz apertou as mãos de ambos. Agora preciso que prometam algo, qualquer coisa. Rafael estava chorando também. Não desperdicem isso. O que vocês têm? Conexão real, honestidade real. Não deixem escapar por medo ou culpa, ou porque começou de forma estranha. Sua voz estava ficando mais fraca. Vida é muito curta. Eu vi 3 pessoas que amava morrer cedo. Marido, filha, Marina. Aprendi que não há tempo para desperdiçar. Só para amar. Prometemos. Carolina mal conseguia falar. Bom. Beatriz fechou os olhos, sorrindo. Agora vão. Deixem velha descansar. E Carolina? Sim. Obrigada. Por dar vida a meu neto de novo. Por honrar Marina sendo verdadeira. E por ser você mesma, que é presente maior de todos. Beatriz morreu 3 dias depois. Pacificamente, dormindo, cercada por Rafael e enfermeiras. Carolina soube por mensagem de Rafael. Ela se foi. Funeral sábado. Você viria? Como você mesma não, Marina, só Carolina. Ela foi. Funeral foi pequeno, íntimo. Amigos antigos, alguns familiares distantes. Carolina ficou no fundo, observando Rafael dizer Eulodi com voz controlada mas olhos destruídos. Quando terminou, ele a encontrou. Obrigado por vir. Eu a amava. De forma estranha, mas amava. Ela amava você também. Disse isso na última noite. Que você trouxe luz quando tudo estava escurecendo. Ficaram em silêncio, observando o caixão sendo baixado. O contrato termina agora?
Carolina finalmente perguntou. Não há mais contrato. Não há mais performance. Rafael a encarou. Mas gostaria que ficasse. Não como atriz. Como você. Rafael, você está de luto. De sua avó, de Marina. Não sabe o que está sentindo. Sei exatamente o que estou sentindo. Pela primeira vez em anos, sei. Ele pegou suas mãos. Estou sentindo que perdi duas mulheres que amava. Minha avó que me criou e Marina que nunca realmente conheci. E estou sentindo que encontrei uma mulher que me vê completamente. Falhas, medos, tudo. E ainda assim fica. Estou sentindo esperança, e terror, e gratidão. Isso pode ser só confusão. Linhas borradas entre Marina e eu. Não há confusão. Você é Carolina, atriz talentosa, honesta, brutal, com coração enorme que esconde atrás de profissionalismo. Você me desafia, me faz querer ser melhor. E quando beijo você, não penso em Marina, penso em você. Só você. Carolina sentiu resistência se desfazendo. E se não funcionar? E se formos terríveis juntos? Então seremos terríveis juntos por um tempo, e depois cada um segue seu caminho. Mas pelo menos tentamos. Pelo menos fomos honestos. Sem mentiras. Sem mentiras. Só verdade. Por mais dolorosa que seja. Carolina olhou para este homem que tinha conhecido há 6 semanas, mas parecia conhecer há anos. Viu vulnerabilidade, dor, mas também força. Viu potencial. Está bem. Vamos tentar. Mas devagar. Muito devagar. Podemos ir tão devagar quanto precisar. Ele a puxou para abraço ali no cemitério, e Carolina se permitiu relaxar nele. Não era final feliz. Era apenas começo, complicado, confuso, construído sobre fundação estranha. Mas era real. E depois de semanas fingindo, real era tudo que ela queria. Primeiras semanas após funeral foram estranhas. Rafael ligava diariamente, mas não pressionava. Encontros para café, nunca jantares. Conversas sobre tudo. Arte, sonhos, medos. Mas nunca sobre para onde isso estava indo. E Carolina, acostumada a ter scripts, descobriu que não saber próximo ato era aterrorizante e libertador. Mas tudo explodiu numa noite de chuva. Carolina estava em estreia de nova montagem teatral. Papel pequeno, mas críticas boas. Rafael tinha dito que viria. Mas quando cortinas fecharam e ela procurou plateia, ele não estava lá. Irritação cresceu para a raiva. Ela tinha mudado planos, recusado outras audições, investido tempo nessa... o quê? Relação? Amizade? Não sabia nem como chamar. Chegou em casa molhada e furiosa. Seu telefone tocou. Rafael. Não atendo. Mas ele continuou ligando. 5, 6, 7 vezes. Finalmente, ela atendeu. O que você quer? Desculpa. Por não ir. Tive reunião de emergência com advogados e... sempre tem algo mais importante. Sempre. Anos de frustrações, não só com Rafael, mas com todos os homens que prometeram e não cumpriram, explodiram. Sabe o que penso? Você é exatamente como era com Marina. Promete que é diferente, que mudou, mas ações falam mais alto. E suas ações dizem que eu venho em segundo lugar. Não é verdade. Não? Então onde estava hoje? Promessa era importante. Assim como eram importantes para Marina quando prometia que viajariam, que fariam tempo para a arte dela. Mas sempre havia emergências. Sempre algo mais urgente. Silêncio. Então voz de Rafael, tensa. Isso não é justo. Tenho negócios, responsabilidades. E eu tenho autorrespeito. Não vou ser segunda opção de ninguém, nem sua. Carolina respirou fundo. Talvez sua voz estivesse errada. Talvez você não mudou. Talvez apenas ficou melhor fingindo. Carolina. Ela desligou. Chorou no chuveiro, furiosa consigo mesma. Por se importar tanto. Por deixar barreiras caírem. Por acreditar que desta vez seria diferente. Toque na porta. Meia-noite passada. Ela quase não atendeu. Rafael estava encharcado no corredor. Respiração pesada como se tivesse corrido. Você está certa. Sobre tudo. Rafael. Não. Deixa eu terminar. Ele entrou, pingando no chão. Perdi sua estreia porque estava em reunião com advogados sobre exposição de Marina. Sobre expor trabalho dela, finalmente honrar talento dela. E me convenci que era importante, que ela entenderia. Exatamente como me convenci centenas de vezes que Marina entenderia quando perdia aniversários, jantares, momentos. Porque trabalho sempre parecia mais urgente que presença.
Então percebe que está repetindo o padrão. Sim, e me apavora. Porque quando estou com você, sinto como nunca senti. Vivo, visto, desafiado. E minha reação instintiva é sabotar. Fugir para trabalho. Manter distância segura. Ele se aproximou. Mas não quero fazer isso. Não com você. Então o que quer? Quero tentar de verdade. Quero colocar você em primeiro lugar. Quero aparecer. Quero ser homem que minha avó acreditou que eu poderia ser. Quero ser homem que você merece. Palavras são fáceis, Rafael. Eu sei. Então vou mostrar. Todo dia. Pequenas escolhas, grandes mudanças. Ele pegou suas mãos. Começa agora. Cancelei reunião amanhã cedo para estar na sua próxima apresentação. Toda a apresentação desta temporada. Primeira fila, toda noite. Não precisa. Preciso. Porque você é importante. E quero que saiba disso não só em palavras, mas em ações. Carolina sentiu raiva esfriar. Uma chance. É tudo que dou. Estraga isso e acabou. Não vou estragar. Prometo. Já ouvi promessas antes. Então vou fazer diferente. Vou documentar. Todo compromisso que tenho, você sabe. Todo conflito discutimos. Total transparência. Ele segurou seu rosto. Porque você estava certa. Não mudei magicamente. Tenho padrões, hábitos, instintos ruins. Mas diferença é que agora reconheço. E quero mudar. Com sua ajuda. Não é meu trabalho te consertar. Não, é meu trabalho consertar a mim mesmo. Mas seria mais fácil com você ao lado. Carolina o estudou. Cabelo molhado, roupa cara arruinada pela chuva, olhos vulneráveis. Viu sinceridade, mas também viu medo. Medo dele mesmo, do que poderia fazer, de repetir erros. Está bem, mas lentamente, e com honestidade brutal sempre. Sempre. Ele se inclinou para beijá-la, mas Carolina recuou. Ainda estou irritada. Beijo vem depois de você provar que pode aparecer. Rafael sorriu. Pequeno, mas genuíno. Justo. Posso pelo menos ficar? Só conversar? Pode. Ficaram acordados até 4 da manhã. Rafael contou sobre pressões que enfrentava diariamente, expectativas de empresa que herdou, medo de falhar, padrões aprendidos do pai que morreu quando ele era criança. Carolina contou sobre próprios medos, de nunca ser boa o suficiente, de desperdiçar talento em papéis pequenos, de virar professora amarga, que poderia ter sido mais. Foi honesto, cru, real. E quando finalmente ele foi embora, enquanto o sol nascia, Carolina sentiu algo mudar. Não era confiança completa, mas era começo. Rafael cumpriu promessa. Toda a apresentação da temporada, 23 no total, ele estava lá. Primeira fila, às vezes com flores, sempre com um sorriso genuíno. Quando Carolina terminava, ele esperava. Levava para jantar tardio, conversavam sobre performance, sobre técnica, sobre arte. E lentamente, ela começou a acreditar. Mas teste real veio 3 meses depois. Carolina recebeu ligação. Papel principal em filme independente. Filmagem em Bariloche por 6 semanas. Chance de carreira. Mas significava estar longe. Aceita. Rafael nem hesitou quando ela contou. É 6 semanas. Eu sei. E é oportunidade incrível. Não vou ser homem que impede seus sonhos. E nós? Estaremos aqui quando voltar. Se quiser voltar. Ele a puxou para abraço. Carolina, amo você. Isso significa querer sua felicidade mesmo quando não inclui estar comigo sempre. Marina nunca teve isso. Mas você terá. Prometo. Você me ama? Era a primeira vez que dizia. Amo, completamente, aterroramente. Você é mais real que qualquer coisa na minha vida. E não vou estragar isso sendo egoísta. Também te amo. As palavras saíram fáceis, naturais. E vou voltar. Não é adeus. É até logo. Então até logo. Bariloche foi transformador. Carolina mergulhou no papel. Filmou em lugares que Marina tinha sonhado conhecer. Enviou fotos para Rafael todos os dias. E pela primeira vez, sentiu que estava vivendo vida dela. Não personagem. Não expectativa de outros. Dela. Mas na 4ª semana, ligação mudou tudo. Carolina, tem algo que preciso contar. Voz de Rafael estava estranha. Isabela ligou. Isabela. Ex-namorada que Rafael quase casou antes de Marina. O que ela queria? Desculpas. Disse que estava em terapia trabalhando em padrões. Que percebeu como machucou. Quer conversar. Fechar ciclo. Medo gelado percorreu Carolina. Você vai encontrar? Não sei.
Parte de mim quer. Precisa de fechamento. Mas outra parte tem medo que ver ela vai, não sei, confundir coisas. Você ainda a ama? Não. Mas ela foi importante. Foi pessoa que quase formou vida com. E tem coisas não resolvidas. Carolina respirou fundo. Podia fazer isso fácil ou difícil. Podia ser mulher insegura que proíbe, ou mulher confiante que permite crescimento. Encontra com ela. Fecha seu ciclo. Mas Rafael, depois decide, quer seguir em frente comigo? Ou está preso em passado? Quero você. Então prove. Enfrenta seus fantasmas. E depois volta para mim. Você é incrível, sabe disso? Sei, mas é bom ouvir. Uma semana depois, Rafael ligou de novo. Voz diferente. Mais leve. Encontrei com Isabela. Conversamos por 3 horas. Coração de Carolina apertou. E percebi que passado é só isso. Passado. Isabela foi importante. Mas você é presente. Futuro. Tudo que importa. Pausa. Ela pediu segunda chance. E eu disse não. Disse que estava apaixonado por mulher incrível que me faz querer ser melhor todo dia. E que não vou desperdiçar isso. Carolina sentiu lágrimas. Mesmo? Mesmo. E quando voltar de Bariloche, quero conversar. Sobre futuro. Sobre onde vemos isso indo. Porque Carolina, quero isso. Você e eu, sendo permanente. Quando estiver pronta. Estou pronta agora. Então temos muito que conversar quando voltar. Carolina voltou de Bariloche transformada. Filme tinha sido sucesso em festivais. Críticos adoraram sua performance. Ofertas começaram a chegar. E pela primeira vez em vida adulta, sentia que estava no caminho certo. Rafael a buscou no aeroporto com um buquê enorme de flores. Bem-vinda de volta. É bom estar de volta. Dirigiram em silêncio confortável até que Rafael parou em frente à galeria de arte no centro. Tenho surpresa. Dentro, paredes estavam cobertas com aquarelas de Marina. Lindamente emolduradas, iluminadas perfeitamente, cada uma com plaquinha contando história. Exposição de Marina. Rafael guiou Carolina pelo espaço. Abre semana que vem. Todos os lucros vão para fundo de bolsas para jovens artistas, chamado de Fundo Marina Alcântara, para sonhos que merecem voar. Carolina tocou o frame de pintura do lago como. Isso é perfeito. A mais. Rafael a levou para canto especial, pintura maior que outras. Aquarela vibrante de mulher dançando livremente, cabelo solto ao vento, sorriso genuíno. Marina pintou isso? Carolina nunca tinha visto. Não, você inspirou. Rafael apontou para a plaquinha. Liberdade. Interpretação artística de Carolina Mendes, criada para honrar espírito de Marina Alcântara. Eu não pinto. Eu sei. Eu pintei. Com a ajuda de amigo artista. É terrível tecnicamente. Ele riu. Mas sentimento está lá. Você, livre, viva, sendo completamente você mesma. Isso é o que Marina queria ser. E é o que você é. Carolina sentiu garganta apertar. Rafael, espera. Tem mais uma coisa. Ele se ajoelhou. Tempo parou. Carolina Mendes, você entrou na minha vida fingindo ser outra pessoa. Mas acabou me mostrando quem eu realmente sou. Falho, mas tentando. Egoísta, mas aprendendo. Perdido, mas achando o caminho. Ele pegou caixa pequena do bolso. Não tenho anel ainda. Porque quero que escolha. Quero que seja sua decisão, seu estilo, sua voz. Mas tenho pergunta. Você se casa comigo? Sabendo que vou estragar às vezes? Sabendo que estou aprendendo a ser parceiro de verdade? Sabendo que vou passar o resto da vida provando que você vem primeiro? Carolina estava chorando. Você tem certeza? Sobre mim? Mais certeza do que já tive sobre qualquer coisa. Então sim. 1000 vezes sim. Ele se levantou, puxando-a para beijo que roubou ar. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando. Uma condição, Carolina disse. Sem casamento enorme, sem espetáculo, só nós, pessoas que amamos, e honestidade. Perfeito. Porque espetáculo é a última coisa que quero. Só quero você. Casaram 6 meses depois numa cerimônia pequena em Vinhedo, fora de Mendoza. 20 convidados, amigos próximos, colegas de Rafael, elenco da última peça de Carolina. Voto de Rafael fez todos chorarem. Carolina, você me ensinou que amar não é possuir, é libertar, não é controlar, é apoiar. Prometo aparecer, priorizar. Perguntar como você está de verdade e ouvir resposta. Prometo nunca deixar você desaparecer. Prometo ver você, todo dia, cada versão de você, e amar todas elas. Voto de Carolina foi igualmente emocional.
Rafael, você me ensinou que segundas chances existem, que pessoas podem mudar se quiserem de verdade. Prometo desafiá-lo. Ser honesta mesmo quando dói. Comemorar suas vitórias e apoiá-lo nas quedas. Prometo nunca deixar que se torne versão de si mesmo que odeia. Prometo amar você como é, enquanto você cresce. Festa foi pequena, mas alegre. Dançaram até 3 da manhã, riram até doer. Brindaram a Marina e Beatriz, que trouxeram eles juntos de forma mais estranha possível. E quando finalmente ficaram sozinhos na suíte, Carolina olhou para Rafael, marido agora, e sentiu paz completa. Pronta para a próxima aventura? Ele perguntou. Sempre. Carolina Mendes Alcântara ajustou óculos escuros enquanto descia do carro em frente ao Teatro Colón. Câmeras flashes explodiam. Ela tinha se acostumado, mas nunca realmente gostou. Lado dela, Rafael segurou sua mão com firmeza que dizia: estou aqui. Senhora Alcântara, para cá. Carolina, rumores sobre novo filme com Almodóvar são verdade? Ela sorriu, mas não respondeu. Aprendeu que silêncio às vezes fala mais alto. Dentro do teatro, luminosos anunciavam: exposição retrospectiva, Marina Alcântara, sonhos não realizados e legado encontrado. 5 anos desde primeira exposição pequena. Agora, obra de Marina estava em museus ao redor do mundo. Fundo de bolsas havia apoiado 200 jovens artistas. E hoje, abertura de maior exposição ainda. 3 andares do Colón dedicados à vida e arte de mulher que morreu antes de mundo conhecer seu talento. Nervoso, Carolina apertou a mão de Rafael. Sempre. Mas bom nervoso. Ele olhou ao redor. Paredes cobertas com aquarelas delicadas, fotografias de Marina, até diário original atrás de vidro. Ela merecia isso. Merecia ser vista. Merecia. E agora é. Entraram na sala principal. Estava lotada. Críticos de arte, colecionadores, jornalistas. Mas também jovens artistas, beneficiários do fundo, cada um carregando parte do legado de Marina. Sofia, de 22 anos, primeira bolsista, se aproximou com pintura nova. Senhora Carolina, queria mostrar. Terminei série inspirada em Marina. Mulheres que desapareceram. Sobre todas as Marinas do mundo. Talentosas, mas invisíveis. Brilhantes, mas esquecidas. Carolina estudou a obra. Era poderosa. Retratos de mulheres se desvanecendo em backgrounds. Sonhos literalmente evaporando como fumaça. É extraordinário, Sofia. Marina ficaria orgulhosa. Não teria conseguido sem fundo. Sem chance que vocês me deram. Sofia abraçou Carolina. Obrigada. Por não deixar a história dela morrer. Quando Sofia se afastou, Rafael puxou Carolina para canto quieto. Sabe o que estava pensando? Se Marina visse tudo isso, exposição, fundo, vida que construímos, seria feliz. Acha? Sim, porque não é sobre ela sendo lembrada. É sobre sonhos dela inspirando outros. É sobre transformar tragédia em propósito. Ele tocou o rosto de Carolina. E você fez isso. Não eu. Você. Fizemos juntos. Você me convenceu a abrir aquelas caixas. Você me fez ver talento dela. Você me ensinou que honrar alguém não é manter suas coisas guardadas. É deixar brilho deles iluminar mundo. Ele a puxou mais perto. Você me salvou, Carolina. De mim mesmo. E você me ensinou que é possível recomeçar. Que erros não definem quem somos. Ela sorriu. Somos time bem bom. O melhor. O momento foi interrompido por toque no ombro. Marcela, empresária de Carolina. Desculpa interromper, mas diretor está aqui. Quer falar sobre o próximo projeto. Carolina olhou para Rafael. Posso ter 5 minutos? Claro. Vou checar com o curador sobre iluminação na ala norte. Mas antes de ir, ele a puxou para beijo rápido. Te amo. Cada versão de você. Também te amo. 3 horas depois, evento estava acabando. Carolina estava exausta, mas feliz. Filme novo estava confirmado. Papel de artista que luta contra Alzheimer. Irônico considerando como conheceu Rafael. Mas ela sabia que poderia fazer justiça. No carro voltando para casa, Rafael dirigia com mão livre segurando a dela. Como foi reunião? Boa. Muito boa. Começamos a filmar em 3 meses. Barcelona e Berlim. Quanto tempo fora? 2 meses. Talvez 3. Silêncio. Então, Rafael sorriu. Vou com você. O quê? Mas seu trabalho. Posso trabalhar de qualquer lugar. E não vou perder 3 meses da sua vida porque estou preso em escritório. Ele olhou para ela.
Aprendizado que levou tempo, mas finalmente entendi. Estar presente é mais importante que qualquer negócio. Você tem certeza? Absoluta. Além disso, nunca ficamos em Barcelona juntos. Hora de fazer memórias novas. Carolina sentiu calor espalhar pelo peito. 5 anos casados e ele ainda a surpreendia. Ainda escolhia ela, conscientemente, todos os dias. Sabe o que pensei hoje? Vendo exposição, vendo impacto de Marina? O quê? Que às vezes pessoas têm impacto maior depois de morrerem do que quando vivas. Marina era invisível em vida, mas agora, inspirando centenas, está mais viva que nunca. É bonito pensar assim. E verdade, porque você não deixou memória dela virar relíquia triste, transformou em movimento, em legado. Rafael ficou quieto por momento. Sabe o que Beatriz diria se visse? O quê? Sobre tempo, Rafinha. Sobre tempo você aprendeu a ver mulheres como são, não como precisa que sejam. Ele riu. E estaria certa. Chegaram em casa. Apartamento diferente agora, em San Telmo. Menor que penthouse antiga, mas cheio de vida. Fotos nas paredes, casamento deles, viagens, estreias de filmes. Plantas que Carolina cuidava. Livros espalhados que ambos liam. Arte de Marina em lugar de honra, mas não dominando. Apenas parte da história. Carolina se jogou no sofá com um suspiro feliz. Que dia! Rafael se sentou ao lado puxando seus pés para colo. Começou a massagear. Cansada? Exausta. Mas boa exausta. Posso fazer pergunta? Sempre. Você se arrepende? De como começamos? De toda a estranheza com Marina? Carolina pensou. Pensou em como tinha sido estranho, inapropriado, confuso. Mas também pensou em como tinha revelado verdades, construído fundação de honestidade, forçado ambos a confrontarem sombras. Não, nem um pouco. Mesmo? Porque às vezes penso que se tivéssemos nos conhecido normalmente, nunca teríamos nos conhecido. Você ainda estaria preso idealizando Marina. Eu ainda estaria aceitando papéis medíocres por medo. Beatriz teria morrido sem paz. E Marina seria esquecida. Ela se sentou, encarando-o. Forma como começamos foi estranha, mas necessária, porque nos forçou a ser honestos desde o início. Nada de máscaras, nada de fingimento, só verdade crua. Você realmente acredita nisso? Totalmente. E sabe o que mais? Acho que Marina e Beatriz planejaram do além. Conspiraram para nos juntar da forma mais maluca possível porque sabiam que era o único jeito de funcionar. Rafael riu. Minha avó definitivamente seria capaz. E Marina também. Li diários dela suficientes vezes. Ela era romântica. Acreditava em destino. Então você acha que é destino? Acho que é escolha. Fazemos escolha de aparecer, de tentar, de crescer. Todos os dias. Carolina se aconchegou contra ele. E escolho você. Todos os dias. Também escolho você. Ficaram assim, enrolados no sofá, ouvindo os sons de Buenos Aires pela janela. Depois de momento, Rafael falou de novo. Tem mais uma coisa. Sempre tem, Carolina brincou. Encontrei o último diário de Marina. Estava em caixa diferente. Nunca tinha visto. Carolina se sentou. E, última entrada, dia antes do acidente. Ele pegou o celular, mostrando foto de página manuscrita. Quero que leia. Carolina pegou o telefone lendo. Amanhã vou para Bariloche. Rafael não sabe. Não porque seja segredo, mas porque se souber, vai tentar impedir. Ou pior, vai vir e transformar minha viagem de autodescoberta em evento dele. E preciso fazer isso sozinha. Preciso descobrir quem sou sem ser esposa de Rafael. Sem ser neta de Beatriz. Sem ser qualquer coisa além de Marina. Estou apavorada. Tenho 32 anos e não sei quem sou. Mas também estou esperançosa, porque pela primeira vez em anos estou fazendo escolha para mim. E talvez quando voltar, tenha coragem de fazer mais escolhas. De viver vida que quero, não vida que outros esperam. Se não voltar, se algo acontecer, quero que saibam. Não me arrependo. Arrependo de não fazer isso antes, de esperar tanto. Mas não arrependo de finalmente tentar. Para quem encontrar isso, seja livre, seja ousado, seja você. Vida é muito preciosa para viver sonho de outra pessoa. Carolina tinha lágrimas correndo. Ela sabia que estava arriscando. E foi mesmo assim, porque ser livre era mais importante que ser segura. E você, como se sente sabendo disso? Rafael limpou próprios olhos. Triste.
porque não dei a ela liberdade quando viva, mas também grato, porque a mensagem final dela é sobre viver autenticamente, e é o que estamos fazendo, é o que ela ajudou a nos ensinar. Ela teria gostado de você agora, da versão de você que aparece, que apoia, que liberta. Espero que sim, e espero que onde quer que esteja, saiba que o legado dela não é apenas arte, é transformação que causou, em mim, em você, em todos que tocamos. Ele abraçou Carolina mais apertado. Ela merecia mundo inteiro. Não pude dar a ela, mas posso garantir que você tenha. Já tenho você. Carreira que amo, propósito. É mais do que imaginei. Ainda assim, quero que voe, como Marina queria, como merece. E 2 anos depois disso, Carolina ganhou o prêmio Goya por performance no filme sobre Alzheimer. No discurso de aceitação, agradeceu Rafael, mencionou Marina e Beatriz, dedicou o prêmio a todas as mulheres que desapareceram mas mereciam brilhar. Rafael estava à primeira fila, chorando orgulhoso, e quando voltaram para o hotel, ele tinha surpresa: passagens para Como, Itália, lago que Marina tinha pintado mas nunca visitou. Vamos realizar sonho dela e criar nossos. Passaram semana em Como. Caminharam pelas mesmas ruas que Marina tinha imaginado. Alugaram barco no Lago Azul impossível. E numa tarde dourada, Carolina pintou, primeira vez na vida, tentando capturar luz exatamente como Marina teria. Não ficou bom. Ficou terrível, honestamente. Mas ficou sincero. E quando mostraram para o curador de exposição de Marina depois, ele insistiu em exibir junto com aquarelas de Marina. Continuação de legado, disse. Sonhos realizados. Na noite antes de voltar para Buenos Aires, Carolina e Rafael sentaram na margem do lago assistindo o pôr do sol. Você acha que Marina nos perdoa? Carolina perguntou. Por construir felicidade em fundação de perda dela? Acho que ela celebra, porque sofrimento dela não foi em vão. Ensinou lições, criou mudanças, salvou pessoas, especialmente eu. Você se salvou, ela apenas mostrou o caminho. Não, você me salvou. E continua salvando todos os dias. Rafael a puxou para beijo longo, doce. Obrigado, por dizer sim naquela primeira noite no teatro, por aceitar papel mais estranho da sua vida, por me amar através de toda a bagunça. Obrigada por deixar, por ser vulnerável, por crescer. Para próximos 50 anos, ele estendeu mão. Carolina pegou, entrelaçando dedos. Para próximos 50 anos. E enquanto o sol se punha sobre o lago que Marina tinha sonhado mas nunca viu, Carolina pensou em como vida funciona em formas misteriosas. Como morte pode criar vida nova. Como mentira pode revelar verdades profundas. Como mulher que nunca conheceu mudou sua vida completamente. Marina Alcântara morreu tentando encontrar a si mesma, mas no processo, ajudou 2 outras pessoas a se acharem. E criou o legado que viveria muito além de suas 3 décadas curtas. Não era a final que Marina teve, mas era a final que ela teria querido. Amor verdadeiro, sonhos realizados, liberdade conquistada. E Carolina, atriz que aceitou fingir ser mulher morta, descobriu que às vezes os papéis mais estranhos nos levam exatamente onde precisamos estar. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem sobre segundas chances, amor verdadeiro construído em honestidade e o poder de honrar aqueles que perdemos vivendo autenticamente. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.